nessa unidade de estudo vamos estudar os aspectos espacial e pessoal. Afinal, quem é o contribuinte do imposto de renda? Para entender tudo sobre este assunto, vamos contar com a didática do professor Edivaldo Nilo. E não se esqueça de testar seu conhecimento respondendo ao nosso quiz. Boa aula! Vamos nessa! Então, continuando o aspecto espacial do nosso querido imposto de renda, exemplificando aquela hipótese, né? Pessoas não residentes no Brasil podem ser tributadas desde que a renda geradora seja dentro do território brasileiro, princípio da territorialidade. Veja, se a fonte geradora é em outro país, por exemplo, na Itália, e a pessoa é residente na Itália, aí não tem qualquer vínculo no Brasil. Mas se a pessoa não é domiciliada no Brasil, mas a fonte geradora é aqui no Brasil, pode vir a incidir. Por exemplo, vem um atleta, Rafael Nadal, e sai vencedor do Aberto de São Paulo. Pode ser tributado, apesar de ele ter residência na Espanha, né, ele pode vir a ser tributado aqui no Brasil. Claro, na verdade, Rafael Nadal hoje nem tem mais residência na Espanha, ele está residindo em Mônaco, que é um paraíso fiscal, não é? Todos os esportistas normalmente vão para Mônaco. Mas veja, vamos supor Davi Nalbandian, foi vice-campeão. Ele tem residência na Argentina. Ganhou a premiação aqui de vice-campeão, pode já ser retido na fonte do prêmio. Ou seja, ele não é residente no Brasil, mas a fonte geradora de renda foi aqui em território nacional, no Aberto do Brasil de Tênis. Então veja, em face do princípio da universalidade, a extraterritorialidade na tributação do IR independe da existência de tratado ou acordo internacional. Isso é importante. Todavia, não se admite atos concretos de cobrança no território estrangeiro por falta de competência, né? Sob pena de ofensa à soberania estatal. Imaginem vocês que o Brasil vá cobrar dentro da Argentina o imposto de renda, vai ferir a soberania estatal argentina. Ok? Não pode promover esse tipo de ato de cobrança. Claro que pode fazer um convênio com o governo federal argentino e o governo federal argentino promover esse ato de cobrança e depois enviar o dinheiro para o Brasil decorrente dessa cobrança do imposto de renda. Agora, o Brasil não pode ir nos Estados Unidos e fazer efetivo o ato de cobrança de tributo em território americano, em território estrangeiro, uma vez que isso ofende a soberania estatal dos Estados Unidos. Ok? E assim sendo com demais países. Chama aqui a sua atenção de um dispositivo que cai demais em provas de concurso público. É o inciso 7º do artigo 55 do regulamento, né, do nosso decreto 3.000 de 99, o RI. Veja que ele estabelece que são tributáveis os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior. Porém, o imposto pago no exterior, isso que é importante, pode ser deduzido. Eis que as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no território nacional que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas no exterior poderão subtrair o valor já cobrado pela nação de origem, para não ocorrer a bitributação, claro, desde que aí tem que sobrecer duas hipóteses. Primeira hipótese, em conformidade com o previsto em acordo ou convenção internacional firmado com o país de origem dos rendimentos, quando não houver sido restituído ou compensado dentro daquele país. Se já foi compensado, não é possível. 2. Requisito 2. Haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no Brasil. Essa dedução não poderá exceder a diferença entre... Isso aí já é essa parte final que estabelece um limite a essa dedução, já está disposta no artigo 103 do decreto 3.000 de 99 do RI. Então, essa dedução não poderá exceder a diferença entre o imposto de renda calculado com a inclusão daqueles rendimentos e o imposto devido sem a inclusão dos mesmos rendimentos. É claro, porque senão a pessoa vai ganhar mais. Ok? Então, não pode
tem esse limite muito razoável. Beleza? Agora, pessoal, falar sobre o aspecto pessoal do nosso querido imposto de renda. Isto é, sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, aquele que tem a capacidade para exigir o tributo. Em regra, a União. Todavia, podemos ter caso de servidores públicos de outros entes federativos e hoje a jurisprudência se consolidou que se a pessoa é servidora do município de São Paulo, se ela é servidora do município de São Paulo, o município de São Paulo tem que reter o tributo na fonte. E nesse caso, o município de São Paulo vai ter capacidade tributária ativa. A mesma coisa acontece com os estados. Isso está disposto na súmula 457 do Superior Tribunal de Justiça. Veja que a súmula se refere a estados e DF. Mas essa súmula também se aplica aos municípios. Então vejamos o que diz a nossa querida súmula, botei aqui 457, na verdade é 447, né? Súmula 447 do STJ. Veja o que diz e vamos explicar essa súmula, né? O entendimento aí polêmico do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: os estados e o DF são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Qual é o fundamento dessa súmula? Se 100% da arrecadação do imposto de renda dos servidores do estado e do município vão para os respectivos cofres estaduais e, no caso distrital, né, veja que também se aplica ao município essa súmula. Se 100% da arrecadação vai para o respectivo ente federativo, ele que tem capacidade tributária ativa. Então é esse o entendimento. Então veja que é um entendimento polêmico, né? Se um servidor estadual quiser entrar com ação de restituição de pagamento indevido do imposto de renda, ele não vai dar entrada nessa ação contra a União, vai dar entrada contra o respectivo ente. Vamos supor, eu sou procurador do Distrito Federal, então sou um servidor público distrital. Perceba, se eu entender que foi descontado no meu contra-cheque uma verba que é indenizatória, por exemplo, um valor que eu recebi de férias não gozadas, né? Então vejam o que esse valor de férias não gozadas que foi transformado em pecúnia, já há a súmula do STJ dizendo que é indenizatório. Eu não vou entrar com ação contra a União. Eu vou entrar com ação contra o próprio Distrito Federal. Como no meu caso particular, a minha atuação é de defensor do Distrito Federal, eu não posso entrar com ação, no meu caso, porque eu sou procurador do Distrito Federal, tenho o dever de defender o Distrito Federal. Eu não posso entrar com ação contra o ente que me remunera. Então eu contrato um advogado e esse advogado vai ingressar com ação contra o Distrito Federal. Então é isso que diz a súmula 447. Veja que ela tem caído muito em concurso público, né? Que os estados e o DF são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. E a interpretação da doutrina a respeito dessa súmula é que acaba que se entende por via transversa que quem tem capacidade tributária ativa aí é o Estado e o DF. Veja que o fundamento é que 100% da arrecadação do imposto de renda dos servidores vai para cada ente federativo, ou seja, nenhuma parte desse valor vai para a União, né? No tema repartição das receitas tributárias, 100% da receita dos servidores de cada ente federativo fica no bolso do próprio ente federativo. Por isso que essa súmula também se aplica aos municípios. Por sua vez, pessoal, vamos aqui falar do nosso querido contribuinte do IR, né? Quem é o contribuinte do IR? Veja, né, o seguinte, que sujeito passivo pode ser tanto
o contribuinte como o responsável tributário, né? Por exemplo, o responsável que retém o tributo na fonte é uma espécie de responsabilidade tributária, né? E o contribuinte aí definido por nossa legislação é aquele titular da disponibilidade econômica ou jurídica, né? Você já viu aí que disponibilidade econômica é dinheiro no bolso, dinheiro no caixa, né? É o princípio do regime de caixa. Agora, já a disponibilidade jurídica é o princípio do regime de competência, né? É aquele valor que você não tem no momento disponível, mas que você tem um título jurídico que lhe dá suporte para que aquele valor seja seu por direito. Então, veja, o contribuinte do IR é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem prejuízo, e aqui é importante, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Veja que a lei pode atribuir, nesse caso, a responsabilidade tributária, né? Veja também que é fundamental você entender que a lei pode atribuir à fonte pagadora de renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. E aqui há um tema muito importante para o mundo dos concursos públicos, que se refere à retenção do imposto de renda. E você tem que entender a jurisprudência do STJ sobre a retenção, que é o seguinte: no caso da retenção no imposto de renda, né, vejamos de quem é a responsabilidade. Na hipótese em que não há o pagamento. Veja, responsabilidade. Vamos supor que o ente que tenha a competência para reter na fonte o imposto não tenha retido esse imposto, ou seja, não houve a retenção. Nesse caso, o contribuinte pode ser chamado para que pague o tributo. O contribuinte pode ser chamado? Pode, sim. Então veja que na hipótese em que aquela pessoa que é responsável, por exemplo, uma universidade, é responsável pela retenção na fonte do imposto, ela não reteve o IR. O contribuinte pode ser chamado para responder pelo pagamento do IR? Pode. Agora veja a situação em que ela reteve o IR e não repassou para os cofres da União. Nesse caso aí, o contribuinte pode ser chamado? A resposta é não. Mas ele tem que comprovar que houve a retenção na fonte pela pessoa responsável. Em síntese, se não há retenção, o contribuinte pode ser chamado para pagar o imposto de renda. Agora, se há retenção pelo ente responsável e não há o repasse, o STJ entende que se o contribuinte comprovar que houve a retenção, ele não deverá ser responsável pelo pagamento. E como é que ele pode comprovar, Nilo? Mediante o contra-cheque, né? Ele comprova que houve a retenção, mas aí não houve o repasse para os cofres da União. Aí quem vai responder é a entidade responsável por reter. Um abraço. Bom, depois de analisada a presente aula, não deixe de acessar o seu correio eletrônico. Bons estudos!